Eu converso agora com o médico endocrinologista Ângelo Giacomozzi. O nosso bate-papo é sobre a ação pelo Dia Mundial do Diabetes, que é no próximo domingo, dia 10. Bom dia, doutor Ângelo, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Cidade Aberta. Imagina, eu que agradeço o convite. Doutor, qual a importância de um dia como este para alertar sobre o diabetes? O diabetes é uma doença extremamente comum, cada vez mais frequente na população. Então, em 2007, a Organização das Nações Unidas, junto com o IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, resolveram colocar o dia 14 de novembro contra o Dia Mundial de Luta contra o Diabetes. O dia 10, no caso? Ou dia é 10, no dia 14? É dia 14, né? Tá. Nossa ação aqui será dia 10. Entendi. Vocês anteciparam um pouquinho. Antecipamos um pouquinho, para cair no fim de semana. Entendi. Né? E a intenção é chamar a atenção de todos os países, né, dos gestores públicos, para desenvolver políticas públicas para combater a doença, chamar a atenção da população quanto aos riscos de desenvolver a doença, porque trata-se de uma doença extremamente debilitante se não for muito bem controlada. E ela é silenciosa? Sim, a maior parte dos casos de diabetes, quando a doença aparece, a pessoa não percebe, ela não tem sintomas logo de início. Então, ao longo dos anos, o indivíduo vai levando a sua vida normalmente. No entanto, a alteração no metabolismo, que é o aumento do açúcar no sangue, vai aos poucos destruindo determinados órgãos, sem que a pessoa perceba. Nossa, é um prejuízo absurdo para a saúde, né? Exatamente. E quanto tempo demora para ela para aparecerem os primeiros sintomas? Isso é muito variável, dependendo do indivíduo. Alguns em torno de 5 anos, outros após 10 anos. Mas é muito tempo, né? Muito tempo, mas tem estudos que mostram que quando se diagnostica o diabetes, mesmo quando não tem sintomas, a função do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, né, já está 50% comprometida. E qual o prejuízo prático disso na vida do cidadão? Se não for feito um diagnóstico precoce, um tratamento imediato, alguns órgãos podem entrar em falência. Os olhos, os rins, os nervos do corpo, principalmente os nervos das pernas, né? Há também casos de amputação, né, doutor? De amputação, porque essa alteração neurológica dos pés, principalmente, leva ao aparecimento de calos, feridas, úlceras, né? Infecções, com altíssimo risco para amputar as pernas. Nossa, e no caso dos sintomas, quais são eles? Isso, os sintomas quando aparecem numa fase já considerada tardia da doença, isso falando do diabetes do tipo 2, né? São urinar bastante, beber muita água, perda de peso, fraqueza, embaçamento visual, tonturas, né? Cãibras e um mal-estar muito grande. Doutor Ângelo, o diabetes pode ser prevenido? Existem dois tipos de diabetes, que é o tipo 1, que é mais comum em crianças e adolescentes, e o tipo 2, que é o mais comum deles, né, representando aí 90% dos casos, que está relacionado a hábitos de vida e acontece mais nos adultos, após os 40 anos. Esses hábitos de vida, que são fatores de risco para desenvolver o diabetes, são a obesidade, a alimentação errada, o sedentarismo, né? Então, dessa forma, melhorando os hábitos de vida, com hábitos mais saudáveis, a gente consegue prevenir ou adiar o aparecimento do diabetes do tipo 2. Tem um fator emocional também? Existe um fator emocional no controle da doença. O fator emocional ele não é considerado um fator de risco para desencadeador. Mas em relação ao controle, quando já se tem o diagnóstico, ele é um fator que influencia. Ah, tá. E o que vocês prepararam para o próximo domingo? Então, domingo nós vamos ter uma série de atividades na Praça João Pessoa, a partir das 18 horas, e será uma ação multiprofissional. Então, é uma iniciativa aí da ADJ, que é a Associação de Diabetes Juvenil,
junto com a APM, a Associação Paulista de Medicina. Tem o apoio da Unimed, da Secretaria Municipal de Saúde e do Laboratório MSD. Então, haverão lá profissionais de várias áreas, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, enfermeiros e os endocrinologistas de Araçatuba e Birigui estarão lá também. E na prática vocês vão fazer o quê? Vão medir a taxa de glicemia, medir pressão? Isso, o que vocês vão fazer? A glicemia, que é aquele teste na ponta do dedo, vai ser feito em todos, Dá um né? furinho, né, na ponta do dedo. Furinho simples, né, para dosar o açúcar. Não dói, gente, é simples. Não dói, não é mentira. A aferição da pressão arterial, o peso, a altura, e daí a gente tem o índice de massa corporal, a medida da circunferência de abdômen, que é um fator de risco para doenças cardíacas, né? E orientação nutricional, orientação quanto à atividade física e algumas atividades lúdicas também para atrair, para divertir o pessoal. Vai ter música, vai ter capoeira, né? Vai ser uma atividade legal, né? Bem gostosa, atraente. Agora, doutor, o senhor falou em atividade física. Quanto que a pessoa tem que praticar para realmente prevenir o diabetes? Uma caminhadinha básica, 3 vezes por semana é o suficiente ou não? Sim, é uma atividade física de leve a moderada intensidade. Na prática, vamos colocar uma caminhada, por exemplo. A pessoa tem que caminhar conseguindo conversar um pouco. Isso seria uma intensidade. Mas é uma caminhada, moderada. não um passeio. É uma caminhada, né? Não pode ficar parando para ver loja, para conversar, né? Tem que caminhar continuamente. E quanto tempo? No mínimo 30 minutos. É claro Todo que dia? Pelo menos 5 vezes por semana. Aqueles que não estão habituados, começar um tempo menor, 3 vezes na semana, e o condicionamento físico vai chegando e pode ir aumentando para até 1 hora, 5 vezes por semana, que é o ideal. Doutora Ângela, eu li algumas matérias a respeito do diabetes e o que a gente observa é que tem aumentado o número de casos entre crianças e jovens. Por quê? Nessa faixa etária, o diabetes mais comum ainda é o diabetes do tipo 1, que é um diabetes ligado a uma imunidade voltada contra o próprio organismo. É uma doença autoimune, É uma doença autoimune. E isso tem aumentado, sim. Tem alguma explicação para isso? Totalmente não. A gente sabe que o aleitamento materno, ele é um fator de proteção para o desenvolvimento do diabetes do tipo 1. Então seria um fator. Mas existem hipóteses que colocam infecções virais como desencadeadoras. Então não é ainda uma doença que tem uma causa muito compreendida pela ciência. Agora, tem um outro fenômeno acontecendo, que é o aparecimento do diabetes do tipo 2, mais frequente no adulto, em adolescentes. Isso tem uma explicação. É o ganho de peso que a gente tem visto nessa faixa etária. E o estilo de vida, né? Na internet o dia inteiro, no videogame, não pratica exercício. Sedentarismo, né? Doutor, outra coisa, o diabético pode ter uma vida normal, desde que faça um tratamento correto. Claro, deve ter uma vida muito ativa, muito satisfatória, com muitas atividades, uma vida plena, né? O tratamento é justamente, o objetivo dele é justamente esse, tirar o indivíduo da doença e colocá-lo numa vida muito saudável. E como é que é o tratamento? Tem a insulina e também tem uma medicação oral, é isso? Isso, o tratamento são 3 pilares. A base dele é uma reformulação dietética, é uma mudança de comportamento alimentar mesmo. A atividade física, como nós falamos, também é muito importante, é um outro pilar. E o terceiro são os tratamentos farmacológicos, que compreende medicamentos, né, existem vários, ou aplicação de insulina uma parte das pessoas com diabetes. Isso depende, é caso a caso, né? É caso a caso, exatamente. Doutor, a cor azul foi escolhida para representar o Dia Mundial do Diabetes. Isso. Vocês vão fazer alguma coisa relacionada a isso? Parece que algumas fachadas serão iluminadas em azul, é isso?
As clínicas endocrinológicas serão iluminadas de azul, né? No dia do evento, os profissionais que estarão participando vestirão a camisa azul, de cor azul, né? E desde 2007 esse é o círculo azul, né? Que é o símbolo aí da luta contra o diabetes. Tem alguma explicação? Tem. Por que dessa cor? Tem. Esse círculo azul foi a IDF e a ONU, né? E o azul significa a cor do céu, que seria a união de todos os países na luta contra o diabetes. E o círculo a mesma coisa, né? Unidos contra o diabetes. Tá certo. Eu gostaria que o senhor convidasse todo mundo para estar lá na Praça João Pessoa no domingo. Isso é muito importante, né? Que todos compareçam. É uma ação aberta à população de Araçatuba como um todo, diabéticos ou não, né? Adultos, crianças, né? Então estão todos convidados aí e nós estaremos lá aguardando a presença para poder fazer orientações sobre esse problema que é extremamente importante. Só mais uma pergunta que me ocorreu, só para lembrar também, é no domingo, a partir das 6 da tarde, né? Às 6 da tarde. Até que horas vocês vão ficar por lá? A previsão é até às 19h30, né? Mas nós não sabemos quantas pessoas vão, como que vai acontecer, porque é o segundo ano que nós estamos fazendo isso. No ano passado vocês fizeram também? Fizemos, só que foi uma ação assim mais discreta, né? E esse ano nós estamos melhorando. Vocês estão fazendo mais barulho. Mais barulho, exatamente. Tá certo. Doutor Ângelo, o que me ocorreu foi o seguinte, em relação às pessoas que forem à praça e que manifestarem alguma anormalidade. O que vocês vão fazer nesses casos? Quem tiver com a taxa um pouquinho alterada, o que se faz? Isso. Haverá uma orientação na hora quanto à parte alimentar, né? E quanto às características da doença, os sintomas, as complicações. E como nós estamos tendo aí um apoio da Estratégia Saúde da Família, né? Profissionais do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, estarão presentes, com enfermeiros, inclusive, da rede pública. E as pessoas que tiverem essas alterações já serão agendadas ali no próprio dia para que compareçam a uma unidade de saúde e inicie o seu tratamento. Para que essa pessoa não fique perdida depois, sem saber o que fazer. Então tá todo mundo convidado para no domingo, dia 10, no próximo domingo, comparecer à Praça João Pessoa a partir das 6 da tarde para as ações pelo Dia Mundial do Diabetes. Obrigada, doutor Ângelo. Eu que agradeço.